Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, meus colegas de grupo de estudos, nós que estávamos perdidos no meio da floresta, com medo dos animais predadores, percebemos um guia para nos orientar a como sair protegidos da floresta, a salvo dos predadores. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. Por vidas e vidas temos sido convidados a segui-lo, temos proclamado que estamos seguindo, mas não o seguimos. Deixamo-lo sozinho. Temos escolhido Barrabás várias e várias vezes. Barrabás, esse que nós temos escolhido, um assassino ao tempo de Jesus, são essas instituições assassinas pelas cruzadas, pelas inquisições, pelas caças às bruxas, pelas perseguições a quem pensa diferente, na ciência, na religião, por toda parte. Nós temos escolhido as instituições cristãs e não o Cristo. E por isso continuamos perdidos como as próprias instituições e seus sacerdotes. O momento é crítico, mais uma vez. Nosso irmão, nosso líder, nosso guia, nosso modelo se apresenta, se sacrifica, convidando-nos para segui-lo. Qual será a nossa decisão agora? É o que Jesus quer saber, é o que nossos anjos da guarda querem saber. Porque nós não recebemos apenas o convite de Jesus, nós não aceitamos o convite de Jesus nas múltiplas vidas porque nos foram feitos outros convites. O convite da guerra, o convite da vaidade, o convite do orgulho, tem se mostrado para todos nós, lamentavelmente, mais interessante. É a esses convites que nós temos seguido. Ao tempo de Jesus, a arma da vaidade, o convite da vaidade foi feito para João Batista. Os amigos das sombras, os escribas e fariseus, convidaram João Batista a, pela vaidade, atacar Jesus. Disseram eles, os escribas e fariseus, para João Batista, que aquele a quem ele tinha batizado agora estava com mais discípulos, mais seguidores. Tentando aumentar, se utilizar da vaidade do homem comum, João Batista, para que ele atacasse Jesus. Imaginavam os escribas e fariseus que
o João Batista, que já os incomodava, se atacasse Jesus, que também os incomodava, o verdadeiro vencedor dessa guerra seriam, claro, os escribas e fariseus. João, porém, estava a vários passos à frente do homem comum, de nós, dos escribas e fariseus. Disse a eles que ele, João Batista, não era digno de atar as sandálias de Jesus, que era preciso que ele, João Batista, diminuísse para que Jesus crescesse. Não caiu na armadilha da vaidade. Não caiu na armadilha do orgulho e do egoísmo. Servindo então de inspiração para todos nós, que mais uma vez, como em tantas vidas, estamos sendo novamente convidados, tanto por Jesus, quanto pelos escribas e fariseus. Novamente, estamos sendo chamados. Na passagem de hoje, após ter dado errada a armadilha, ter dado errado a armadilha dos escribas e fariseus, conta-se que Jesus soube dessa armadilha, dessa competição, dessa guerra que eles tinham tentado instalar entre Jesus e seu primo João Batista, e vemos a atitude de Jesus de também movimentar-se para esvaziar as táticas tenebrosas dos escribas e fariseus daquele tempo e de todos os tempos, complementando e valorizando o sacrifício, a lucidez, a humildade de João Batista. Tenhamos essa certeza que quando nós, como João, entendermos que é preciso que o ego diminua para que o eu essencial floresça, Jesus também se movimentará em nosso favor. Diz a passagem assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. É muito interessante ver essa ação coordenada, sem que haja contato nem troca de mensagens. A luz conhece e reconhece a luz, que se movimenta de acordo para iluminar mais. Podemos usar a ideia, a imagem do boi de piranha, tão comum no Pantanal, para entender essa movimentação. Porque na condução do rebanho de Deus, pelo Pantanal dos homens, há animais vistos como fracos pelos boiadeiros, que pensam conduzir os animais. E esses boiadeiros que pensam conduzir os animais são sangrados pelos boiadeiros, como foi João Batista. Para sacrificá-los, era preciso sacrificar. Os manipuladores do poder sempre sacrificam, escolhem bois de piranha
para sangrá-los, entreter as piranhas enquanto a boiada passa. Os boiadeiros não sabem. Os poderosos do mundo são ignorantes. Esses que pensam nos conduzir, que pensam determinar, que pensam mandar na terra, na humanidade da terra, são, na verdade, ignorantes. Pois os bois de piranha aceitam o sacrifício pelo rebanho e não pelos boiadeiros. Por isso, os bois de piranha são os mais fortes, não os mais fracos. João Batista, e antes dele Sócrates, e antes deles tantos outros, porque tudo é um movimento sincrônico, planejado, cooperativo entre os luminares. Eles foram bois de piranha, tão vigorosos que se voluntariaram ao sacrifício. Olha só. Permitindo que a humanidade avançasse, atravessasse o rio, sob a liderança do animal mais forte do rebanho e não dos boiadeiros. Os boiadeiros só pensam que mandam. As sombras pensam que mandam na terra, dominando a política, o sistema financeiro, as indústrias de armas, de remédios, a mídia. Eles pensam que mandam, mas na verdade o rebanho segue é o animal mais forte. Jesus não disse que ele era o bom pastor, que conhecia todas as suas ovelhas pelo nome e que elas o seguiam? É um tempo muito importante esse nosso. Os convites, mais uma vez, se renovam. A grande homenagem que o animal mais forte do rebanho fez aos bois que se sacrificaram para o rebanho passar, que ofereceram sua carne às piranhas, foi ele mesmo, animal mais forte do rebanho, líder do rebanho, também se sacrificar. E nós passamos por todos os rios, por todas as piranhas, mas infelizmente nós temos optado por seguir os boiadeiros. Até agora. A partir de agora, nós também podemos fazer, nos dar em sacrifício, nos dar a luz. Sacrificar nossa carne pelo rebanho. Precisamos aprender a nos sacrificar. É preciso que o eu diminua para que o Cristo em nós floresça. A ideia do boi de piranha é perfeita também para nós, não apenas na história da humanidade, no sacrifício dos luminares, na condução de Jesus do rebanho humano. A imagem do boi de piranha também serve para nós,
Porque é preciso que nós nos diminuamos, que nós nos sacrifiquemos, que nós deixemos os nossos costumes, as nossas conveniências, os nossos pseudopoderes, as nossas vaidades serem devoradas pelas piranhas, por aqueles que ainda se iludem com os poderes do mundo. Só assim o nosso verdadeiro eu atravessará, vencerá e crescerá. Mais uma vez e sempre precisamos ter clara essa ideia. É preciso que o eu aparente diminua, que o eu menor diminua, que o homem velho diminua, para que o homem novo, o Cristo em nós, possa sobreviver, crescer e conduzir nossas vidas. Que essa certeza dirija nossos dias. Que Jesus dirija nossas vidas. Que nós percebamos, mas não aceitemos a condução ou a pretensa condução dos poderosos do mundo. Não queiramos mais as vitórias do dinheiro, do poder, da política, da supremacia, da competição, da guerra. Vitórias que não nos têm levado a lugar algum, exceto a um círculo de vinganças mútuas, já que numa vida nós humilhamos, na outra somos humilhados, e na outra ainda humilhamos, e na outra ainda somos humilhados, atolados nesse círculo de vinganças mútuas, do qual agora precisamos nos libertar, abrindo mão da vingança, perdoando, compreendendo e nos transformando. O poder está em nossas mãos. A quem nós seguiremos? À lógica e ao convite da vaidade, do orgulho, das sombras, ou ao convite da compaixão, do serviço e do amor? Saibamos decidir. E só o saberemos se formos conscientes das escolhas que nos estão sendo oferecidas e do poder de decidir que está totalmente em nossas mãos. Muito feliz pela presença e pela lucidez e pelo momento para cada um de nós. Que essa oração de estímulo e de lucidez penetre nos corações, nas almas, nas mentes de todas as criaturas humanas da Terra. E que nós adquiramos essa coragem, essa lucidez de optar pelo amor. Assim seja, graças a Deus. Saudando então Enir Cajazeira, que dá seu boa noite a todos. Lúcia Galvão também, Enir Cajazeira sempre lembrando da saúde da amiga Mônica. Que essa luz encoraje especialmente todos os doloridos que estão no coração de todos os aqui presentes, para que um apoiando o outro, todo o rebanho humano se salve. Marco Aurélio Trindade, saudando também os amigos, Enir Cajazeira dando graças a Deus, Rose Lanziotti,
dando boa noite a todos. Um grande abraço a todos, um prazer, uma honra estarmos juntos, persistindo, perseverando na nossa tentativa, na nossa determinação de buscar a luz, de praticar o serviço, de praticar o bem. Paz e bem para todos que estão aqui. Um grande abraço. Amanhã retornaremos para mais um episódio de elucidação, de encorajamento mútuo, porque amigos precisam se apoiar, especialmente nos momentos mais críticos. Sejamos amigos, apoiemo-nos e ultrapassemos juntos todos os desafios que a vida nos traz agora. Paz e bem, um grande abraço e até amanhã.